voltando para o momento de monitoria de bioquímica dos alimentos, eu vou estar gravando todos os assuntos para vocês e vamos começar pelo primeiro, que é o mais simples de todos, enzimas, que eu já falei sobre aqui nos meus vídeos, lá em SOS Bioquímica. Então, se vocês quiserem ver sobre enzimas, como elas funcionam, assim, de maneira mais aprofundada, é só irem lá no vídeo e darem uma olhada. Aqui eu vou falar sobre o funcionamento delas, mas eu vou falar mais delas no quesito corporal, né, metabolização corporal e aplicação em alimentos, porque a gente fala de bioquímica dos alimentos, né, aplicação em tecnologia dos alimentos e etc. Mas estão convidados para irem lá dar uma olhada. Se só restarem alguma dúvida, vocês podem me procurar também, é óbvio. Eu já disse isso várias vezes. Vocês podem me procurar para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas enzimas é muito simples, então espero que esse vídeo em si já consiga dar uma ajudada boa para vocês. Enzimas são substâncias orgânicas formadas no interior de células vivas. Então, enzimas, elas estão dentro das células, mas elas são capazes de agir fora das células também. As enzimas, elas são proteínas especializadas em catalisar reações biológicas. Então, elas são enzimas e a função delas é fazer catalisação de reações. O que é isso? Elas aumentam a velocidade de uma reação química sem interferir no processo. Como assim, sem interferir no processo? Elas não entregam ou ganham nenhum de seus elementos químicos, elas se mantêm a mesma. Então, nós temos aqui uma enzima. E nós temos uma molécula AB. Ou então, melhor, AB. Quando esse substrato chega aqui na enzima, ele vai se transformar em A e B, que são moléculas diferentes agora. Mas em nenhum momento, nenhuma letrinha A ou B se juntou na enzima, ou parte dessa enzima foi parar em A ou em B. A enzima se manteve a mesma e a molécula AB só mudou o que ela tinha para mudar. Mas suas letras ainda são as mesmas. Elas só não estão mais juntas. Mas elas são as mesmas. Nenhuma dessas letrinhas foi parar na enzima e nem parte da enzima foi parar nessas letrinhas. Então, o que quer dizer quando a enzima ela não interfere no processo? Quer dizer que nem a enzima perdeu moléculas, nem a molécula perdeu parte dela. Isso daqui foi uma parte do slide que a professora enviou. Fala sobre especificidade das enzimas, né? Que são características da enzima. E eu posso reduzir tudo isso que a professora disse a uma só frase. As enzimas realizam trabalhos apenas em moléculas específicas, que elas foram designadas para trabalhar. E o formato molecular delas indica com que elas terão compatibilidade. Então dá para ver aqui, ó. Esse formatinho aqui encaixa perfeitamente com isso daqui. Então essa enzima, ela foi feita para trabalhar com esse substrato em específico. Como a gente está no ensino superior, esse termo é deixado um pouco de lado. Mas as enzimas, elas geralmente são associadas a um termo chamado modelo, chave, fechadura. Que temos uma fechadura e só uma chave vai se encaixar com ela, da mesma forma que uma enzima. Quando falamos de classificação das enzimas, nós temos oxirredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases, que também são chamadas de sintetases. E falando mais sobre cada uma delas, nós temos as
primeiramente as oxirredutases, que são enzimas que catalisam reações de oxidação-redução, ou então chamadas também de oxirredução, que são, geralmente a gente conhece também como oxidação ou enferrujamento. Aqui, ó, oxigênio e água, quando estão na presença de um metal, por exemplo, geram ferrugem. Mas o que são oxirredução? São reações em que há uma transferência de elétrons de uma molécula doadora para uma receptora. Essa imagem, ela explica o processo, mas eu acho que eu consigo uma imagem que explique melhor ainda como acontece essa transferência de elétrons. Para vocês de como isso funciona, como a oxirredação funciona, redução funciona. Temos um agente que ele vai ganhar elétrons. E temos um agente que vai perder esses elétrons. Eles estavam aqui e foram zerados. Então, o que acontece? A reação de oxirredução é uma reação Vale, gente, minha dicção tá ruim hoje. É uma reação em que uma molécula vai ganhar elétrons e uma molécula vai perder elétrons. Isso tudo a mesma molécula, só que aconteceu que um elemento perdeu elétrons e um elemento ganhou elétrons. Houve essa troca. Voltando aqui para as enzimas, oxirredutases. É sempre bom lembrar que enzimas são as que terminam com ases, sempre. Então, se você vê uma molécula que termina com ase, é uma enzima. As oxirredutases são enzimas que fazem oxirredução. Elas oxidam e fazem redução, ou seja, uma molécula teve troca de seus elétrons. Já as enzimas transferases são um tipo de enzima que catalisa a transferência de grupos funcionais. Grupos funcionais, geralmente, isso é lá de química orgânica, aquela chatice. Mas enfim, a gente tem uma cadeira que só tem carbonos. Funções, grupos funcionais, a gente chama quando ele geralmente tem nitrogênio, oxigênio. Só esses? Também tem outras, mas principalmente essas. Então, grupos funcionais, por exemplo, aqui é um grupo funcional. Temos uma cadeia de carbonos e aqui no final nós temos oxigênios. Uma cadeia de carbono, que aqui tem oxigênio e nitrogênio. Uma cadeia de carbono, um carbono aqui, se liga um oxigênio, outro carbono, oxigênio, nitrogênio. Então, temos uma cadeia e no final nós temos algumas ligações específicas de oxigênio ou de nitrogênio. E aí as transferases, o que é que elas fazem? Elas fazem transferências desses grupos funcionais de uma molécula doadora para uma molécula receptora. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esta daqui. Temos aqui uma molécula que tem um grupo funcional com oxigênio e nitrogênio. Quando acontece a reação, temos um aspartato também. Vamos ver o que é que mudou aqui? Esses dois, eles continuam aqui. E quem se mexeu foi esse daqui. Ele claramente, se vocês olharem para essa imagem aqui, para essa reação final, esse grupo aqui foi claramente eliminado. E esse grupo funcional aqui, ele migrou para essa molécula aqui, que acabou resultando nessa molécula aqui. Então, o que aconteceu foi que esse grupo funcional veio parar aqui. Não cobro que vocês entendam exatamente que molécula é essa, como essa transformação aconteceu. Eu só quero que vocês identifiquem quando o grupo funcional se mexeu. Então, se você viu que esse grupo aqui veio parar aqui, já deu para entender o que é que uma transferase faz.
Ótimo, podemos prosseguir. As hidrolases são enzimas que catalisam hidrólise. Hidrólise é um processo químico onde uma molécula é quebrada pela adição de água. Então, quando uma água... Aqui já tem um exemplo melhor. Eu botei uma aqui, mas esse aqui é um exemplo bem melhor. Temos aqui uma molécula, e quando a água foi adicionada a essa molécula, bem aqui, a H2O entrou bem aqui no meio. Houve uma quebra. E nessa quebra, nós temos aqui, ó. Vamos ver como era que era a molécula antes. Esse R1 tá aqui. Então, essa molécula aqui é isto daqui. E essa molécula aqui é isto daqui. Mas vamos entender melhor o que aconteceu. Quebrou bem aqui no carbono. E aqui tem um nitrogênio. Com essa água quebrando o nitrogênio, entrou duas moléculas de hidrogênio, que são essas duas aqui. Elas entraram aqui e o nitrogênio já estava ligado com a molécula. Por isso que temos um H3 aqui. 3 hidrogênios. 2 daqui e um que já estava com o nitrogênio aqui, ó. Enquanto isso, esse CO que estava aqui veio parar bem aqui, ó. CO. E o oxigênio da molécula de água bem aqui. Mas isso eu só tô explicando para vocês verem realmente como é que funciona na prática. O que eu quero que vocês saibam é que enzimas hidrolase, elas catalisam hidrólise, que é quando a água entra, né? Então temos aqui, por exemplo, uma carboxipeptidase. Ela é uma hidrolase. Ela fez com que a água entrasse e quebrasse a molécula. É isso que uma hidrolase faz. E as liases, por último, são um tipo de enzima que catalisa reações de adição ou eliminação, quebrando as ligações covalentes para remover ou adicionar um grupo de átomos, como água, amônia ou dióxido de carbono. Então, o que é que uma liase faz? Ela quebra a molécula para que haja reações de adição ou eliminação, que é quando outra molécula vai se juntar à molécula que foi quebrada, simplesmente. Então, temos aqui o fumarato com a ajuda de uma enzima liase, vai entrar uma molécula de H2O e essa molécula vai parar aqui. Então, basicamente, a gente tá... Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. A gente tem aqui uma molécula e o que a liase faz? Ela promove a quebra. Vamos dar um exemplo melhor. Ela promove a quebra para que a gente possa pegar essa fatiazinha aqui e adicionar nessa quebra uma água, um hidrogênio. Mas pode ser outras moléculas, pode ser amônia, dióxido de carbono. Só quero que vocês entendam que ela promove a quebra para que a gente consiga adicionar ela num espaço que foi quebrado. Para que a gente consiga remontar ela adicionando essa molécula que queria entrar. Agora, prosseguindo, falando sobre as enzimas. Ainda tem a última, né? Ainda não acabou. Tem liases, isomerases e ligases. As isomerases, elas são enzimas que catalisam a inconversão de isômeros. O que diabo é isso? Peraí, com muita paciência, porque vocês lembram que eu explico o beabá completo aqui. Então, vamos lá. O que é inconversão de isômeros? São moléculas com a mesma fórmula molecular. Então, elas têm exatamente a mesma receita. Elas têm exatamente os mesmos ingredientes. Mas elas têm estruturas diferentes, por meio de rearranjos intramoleculares. Então, o que são isômeros?
São moléculas que têm os mesmos ingredientes, têm as mesmas pecinhas, mas são montadas de maneiras diferentes. E isso são isômeros. Então, o que a isomerase faz? Ela acelera reações que convertem uma molécula na sua forma isomérica, o que pode envolver mudança na posição de átomos dentro da molécula. Então, aqui, vamos ver o que é que tem de diferente. Vamos fazer o jogo dos 7 erros. Esses aqui estão iguais. Esses aqui estão iguais. Opa! Temos aqui um OH. E temos aqui uma molécula com fósforo. Essas moléculas aqui, elas foram trocadas. E foi só isso que aconteceu. Difícil? Claro que não. Uma isomerase, ela é a molécula que tem o trabalho mais fácil de todos. Ela é a enzima que tem o trabalho mais fácil de todos. A função dela é trocar uma molécula de lugar. Apenas. Ah, é claro, por que a isomerase existe, gente? Não vou me lembrar nem a pau qual foi a aula em que eu falei isso. Provavelmente foi... Ai, não vou lembrar nem a pau. Mas foi comentando sobre... acho que foi na aula de sistema de digestão, de sistema digestório. Quando eu falei sobre respiração celular. Acho que foi. Que eu falei que, gente, às vezes a molécula acha que, assim, é a melhor forma dela se encaixar. O corpo, ele é muito inteligente, então, se ele acha que a molécula fica melhor daquele jeito, seja pra qualquer coisa. Pra servir de combustível pra mim, ela fica melhor se o fósforo tiver ligado com aquele oxigênio. Aí o isomerase vai falar, ok, tá bom, se você acha isso, então eu vou mudar. Muda o fósforo de lugar, aí o corpo vai e fala, agora ela tá boa. Aí ela vai, muda de posição e ele vai e engole a molécula. Isso é o que o corpo acha, então não tem como se aprofundar demais no conteúdo. Tipo, por que elas agem? Já por último, as ligases são enzimas que catalisam a ligação de duas moléculas, unindo-as por meio da criação de uma nova ligação química, frequentemente usando ATP como fonte de energia. Ligases, enzima de ligação. Muito difícil de decorar o nome dessa, pense. É muito comum, acho que a mais comum de todas as ligases é a DNA ligase. Nós temos 2 RNAs, que vocês devem estar vendo isso em Patrick. Ciúmes. Vocês têm 2 RNAs e aí chega uma enzima chamada DNA ligase e junta elas duas em uma só, formando um DNA. E aí pronto, é isso. Essas são as classificações dos tipos de enzima. Vindo mais para a parte de alimentos, nós temos as estrelinhas. São as principais enzimas estudadas, principalmente relacionado à digestão e metabolização do alimento. Gente, esses não são o nome dela, tá? Eu só botei estrelinhas porque são as que a gente estuda mais. São as que a gente estuda mais, então são as nossas estrelinhas, né? As que são quais? As hidrolases. As hidrolases, elas catalisam reações onde cada vínculo rompido precisa de do substrato. Substrato é o que vai entrar na enzima. Substrato é o que vem antes e o que vem depois é o produto. Então, toda vez que um substrato vai ser utilizado, ele precisa de uma molécula de água. Nessa classe, nós encontramos carboidratases, que quebram carboidratos, proteases, que quebram proteínas, que a gente já falou delas lá nas aulas de sistema digestório. Inclusive, esse carboidrato, ele pode ser mais específico, ele pode se chamar amilase, quando fala especificamente de amido.
Temos as lipases, que quebram lipídios. Temos as pectinases, que elas degradam pectina. Pectina, ela está presente na parede celular das plantas. Essas pectinases, elas são usadas muito em produção de vinhos, produção de têxteis e de papel. O que é que essa galera aqui tem em comum? Vem de plantas. Temos as fosfatases, que quebram fosfato, e as clorofilases, que quebram clorofila. As aplicações de hidrolíticas. As carboidratases, elas podem ser usadas na amilase de pães, né, que são a quebra de amido em açúcares mais simples, que alimentam leveduras e resultam em mais gás para a massa crescer, melhorando maciez, volume, cor e sabor do pão. Temos liquefação do amido, que é a quebra aleatoriamente das ligações de amido, convertendo-as em cadeiras menores, como dextrinas e açúcares, finalizando a hidrólise para produzir glicose, como no caso de xarope de milho e alta frutose. São coisas que utilizamos muito. Isso é um bom exemplo de como podemos utilizar a enzima na produção de alimentos, né? Utilizando enzimas de carboidratase para liquefazer o amido, transformando o amido em açúcares menores, que podem ser usados em xarope de milho, por exemplo. Temos um invertase na confeitaria, que é dividir a sacarose em seus açúcares e componentes, criando, por exemplo, o açúcar invertido. O açúcar invertido é o açúcar que a maioria das indústrias usa na confeitaria para evitar a cristalização. Mantém os produtos úmidos por mais tempo e é aplicado em recheios, caramelo e outros doces. Não sei, isso aqui é mais pessoal, assim, só para vocês entenderem melhor. Não sei se vocês já comeram chocolate diamante negro. Eu adoro esse chocolate, eu acho que eu comi um ontem. E aí, o que é que acontece? Geralmente, chocolates, isso não acontece com eles justamente por usarem açúcar invertido na sua estrutura. Já no diamante negro, acontece muito por causa dos cristalzinhos de açúcar que tem que ter obrigatoriamente no diamante negro. O que acontece? Aqueles processos de ter que levar o chocolate da fábrica, armazenamento, levar até a fábrica ou levar até a indústria que vai ser vendida e tudo mais, ele vai derretendo. E esse açúcar vai cristalizando. O que acontece quando você abre o chocolate? Tem uma camada branca em volta do chocolate. Aquilo ali é açúcar. Se você dá uma lambida, é açúcar. Por quê? Esse processo é de cristalização do açúcar. Então, o que é que acontece? Quando eles usam açúcar invertido, isso não acontece. Mas como o diamante negro, ele obrigatoriamente tem açúcar, então isso acontece. E aí, isso é um dos usos, né, importantes. A fabricar açúcar invertido, que é amplamente utilizado na indústria. E por último, nós temos as pectinas, que são usadas principalmente na produção de café. Na etapa da fermentação do café, onde tem degradação enzimática por micro-organismos, precisa de pectinas, como eu havia comentado, que são as pectinas que quebram a parede celular das plantas. A quebra das pectinas, ela influencia diretamente na qualidade sensorial da bebida, do café. Então, aqui já temos alguns usos de carboidratases. Aplicação das proteases, panificação, a modificação da rede de glúten. Glúten é uma proteína, para quem não sabe, agora tá sabendo. Modificação da rede de glúten, resultando em massas mais macias, extensíveis e fáceis de trabalhar. Texturização da carne, como vocês bem sabem, né? Promover o amaciamento da carne através das quebras de proteínas musculares e tecido conjuntivo, como o colágeno, que foi o que vocês fizeram na aula prática. Texturização de carne através de enzimas proteolíticas. E também é usado na produção de queijos, para coagular o leite e, durante a sua maturação, desenvolver sabor, aroma e texturas, através da quebra de proteínas e peptídeos em peptídeos e aminoácidos.
E a aplicação de lipases, também na produção de queijo, modificação da gordura para desenvolver sabor e aroma. E na panificação, é responsável pelo branqueamento dos pigmentos naturais da farinha para produzir o miolo branco. Então, aplicação de hidrolíticas, principalmente em queijos e pães. Se você decorar queijos e pães, você já tem uma base. Então, daí você já consegue desenvolver funções. Você já consegue lembrar. Tá, tem proteína ou tem enzimas em queijos. Pra quê? Aí pensa, carboidrato, proteína, lipídio. Tá, lipídios de pães é pra quebrar o pigmento e fazer o miolo. Proteínas é na quebra do glúten. Lembrei, pronto. E queijos? Queijos, carboidrato, proteína, lipídio. Lipídio é quebra da gordura para sabor e aroma. E proteína do queijo, coagular o leite. Então, assim, já é uma base de estrutura. E aí nós temos a aplicação de outra estrelinha, que são as oxirredutases. Elas podem ser muito utilizadas em glicose oxidase, que remove ligações de glicose e oxigênio a partir de material alimentício. Temos catalase, que previne a deteriorização de vegetais na estocagem, porque é um antioxidante. Como eu tinha dito a vocês, oxirredutases são as que fazem oxirredução, que também é muito conhecida como oxidação, né? Então, as catalases, elas previnem que vegetais tenham oxidação. E também temos as peroxidases, que são mais estáveis no calor e são utilizadas como índice de eficiência do branqueamento. A peroxidase do leite é destruída pelo aquecimento. Então, a gente vai e verifica quais são os níveis de peroxidase no leite para verificar a pasteurização, como é que anda a pasteurização. Então, ela é usada como um marcador, como um medidor. E fatores que influenciam na atividade enzimática, temos temperatura, pH, concentração de substrato ou concentração da enzima e radiação. Na temperatura, ela tem uma relação crucial com a atividade enzimática porque ela é uma enzima ou porque ela é uma proteína. E função química básica, quanto mais alta a temperatura, maior a agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas estão as moléculas, mais elas vão trabalhar, porque elas estão agitadas. Então, temperaturas altas aumentam a velocidade da reação até um ponto ótimo. Mas, como eu disse, elas são proteínas. Então, temperaturas acima do ponto ideal, elas desnaturam a enzima, levando à perda de sua função, porque elas perdem sua estrutura, então elas não vão mais conseguir se ligar, né? Se você quebrar um cadeado, ele não vai mais conseguir engatar a chave, né? E em temperaturas baixas, a atividade diminui, porque as moléculas se movem mais devagar. Em temperaturas baixas, a atividade é praticamente nula. E tem como aumento gradual, ela cresce até um pico. E em aumento gradual, ela cresce até um pico ideal, que é quando a temperatura sobe. Isso é muito importante quando a gente for estudar escurecimento enzimático, porque ele usa de enzimas, óbvio. Então, uma forma da gente fazer com que os alimentos não escureçam, não se degradem, apodreçam, tão fáceis, né? Que eles não fiquem escuros. A gente coloca eles na geladeira. Mas isso é assunto para a próxima aula. Implicações na indústria de alimentos, produção de enzimas. A temperatura ideal é usada para garantir que essas enzimas adicionadas aos alimentos atuem eficientemente. Conservação de alimentos, como eu acabei de falar. Processamento de alimentos, como assar o pão ou pasteurização do leite. E agora, pH.
pH ótimo é quando tem um valor específico em que a atividade enzimática tem a sua máxima. Quando está perto do ótimo é quando a atividade enzimática aumenta. Essa daqui, ó. É quando ela aumenta. Conforme o pH se aproxima do ótimo e diminui à medida que se afasta dele. Né? Aqui. Desnaturação. Quando o pH for muito alto ou muito baixo, a enzima pode perder a sua estrutura tridimensional. Como eu acabei de falar, quando a gente quebra o cadeado e aí ele perde a função. Temos como exemplo pepsina, que ela trabalha no estômago. Ela funciona melhor em um pH ácido, que é o do estômago. Ela é feita para estar ali, então ela precisa ter um pH ácido para funcionar bem ali. Já a concentração de enzimas ou de substrato, vamos pensar o seguinte: concentração de enzima. Efeito: a velocidade da reação aumenta proporcionalmente à concentração da enzima. Por quê? Porque há mais moléculas de enzima disponíveis para se ligar ao substrato e catalisar a reação. Então, pensem comigo. Nós temos uma comida e nós temos vários comedores dessa comida. Então, essa comida vai ser comida mais rápido, porque nós temos vários comedores dessa comida disponíveis, né? Já a concentração de substrato, inicialmente, a velocidade da reação aumenta conforme a concentração de substrato aumenta. Então, nós temos alguns comedores e nós temos várias comidas. Então, conforme essas comidas vão aumentando, os comedores vão comendo. E isso acelera a velocidade da reação. Os comedores vão tentar comer mais rápido para comer mais ainda. Mas, saturação. Em um ponto, todos os sítios ativos das enzimas estão ocupados. Todos os comedores estão comendo simultaneamente. A partir desse ponto, adicionar mais substrato não altera a velocidade da reação, que se torna constante. Então, não importa quantas comidas mais a gente dê para os comedores, eles ainda estão com comida na boca. Então, não vai mudar a velocidade em que eles comem, porque eles já chegaram no máximo. E temos por último, só para comentar melhor, porque mais moléculas de substrato ficam disponíveis para se ligar nas enzimas. Isso altera, né, a velocidade das reações enzimáticas. Aqui eu escrevi errado. Aqui era radiação. A radiação ionizante pode quebrar ligações químicas e gerar radicais livres, que danificam a estrutura da enzima, enquanto o DNA também possui mecanismos de reparo, como as enzimas de reparo do DNA para consertar essas lesões. A atividade é afetada pela exposição de luz ultravioleta e por radiação ionizante em cobalto 60. Então, em situações de radiação, quando a gente fala de radiação, o que vem na cabeça principalmente é radicais livres. Esses radicais livres, eles se ligam a outras moléculas e geram mutações. Eles mudam as enzimas. Eles mudam outras moléculas. No caso das enzimas, eles mudam a conformação das enzimas. Então, um radical livre entrou aqui em contato com a enzima e a enzima perdeu, ela se alterou. Então, ela não vai trabalhar dessa forma. Então, quando estamos em contato com radiação, elas podem ter sua estrutura danificada e elas param de funcionar. Já inibição. O que é essa inibição, gente? Inibição. Perdão. Inibição é o trabalho que a indústria de alimentos faz para inibir a atividade enzimática. Eu vou até botar aqui. Trabalho
da indústria em reduzir / inibir a atividade enzimática. Se necessário. Se a gente não quiser que essa enzima trabalhe, né? Inibição reversível é quando o inibidor se liga à enzima e forma não covalente e pode ser removido, permitindo que a enzima volte a funcionar normalmente. Competitiva é quando o inibidor compete com o substrato pelo centro ativo da enzima. A adição de mais substrato pode reverter o efeito. Então, nós temos a enzima, temos o substrato e nós temos um inibidor competitivo. O substrato ele deveria entrar nessa enzima. Mas se a gente coloca um inibidor competitivo, ele vai se ligar a ela e o substrato ele não vai ter como se ligar à enzima, não importa o quanto ele tente, porque a enzima está ocupada com o inibidor. Mas como dito aqui, a adição de mais substrato pode reverter o efeito, porque se a gente tem mais substrato, quando o inibidor competitivo for sair dessa enzima, eles vão ter mais chance de entrar do que o inibidor. Já na não competitiva, o inibidor ele se liga a um local diferente do centro ativo, que altera a conformação da enzima. Então, em vez de se ligar no centro ativo, ele se liga, por exemplo, aqui atrás. E aí ele muda a conformação da enzima. E aí aquele substrato não se encaixa mais aqui e não consegue entrar. Aqui, ó. Mesmo que o substrato se ligue, ele não vai conseguir fazer sua função. Esse tipo não pode ser revertido pela adição de mais substrato. Já na irreversível, o inibidor ele se liga de forma covalente no centro ativo da enzima, danificando-a permanentemente e permitindo que ela pare de funcionar, fazendo com que a enzima ela pare de funcionar completamente. Exemplos: aplicações clínicas. Muitos medicamentos funcionam como inibidores para tratar doenças. Inibidores de protease são muito usados no tratamento da HIV, porque proteases elas quebram proteína. Proteína pode ser músculo. E não sei se vocês sabem, mas agora estão sabendo, HIV geralmente está associado àquela magreza extrema por causa da quebra de músculos. Então, para inibir que esses músculos eles sejam quebrados pelas proteases, temos alguns inibidores enzimáticos que ajudam no tratamento da HIV. E outro uso pela indústria, a fermentação alcoólica. A produção de bebidas alcoólicas fermentadas a partir de matérias-primas ricas em amidos existe há muitos séculos. Os Estados Unidos utilizam milho e centeio para fazer uísque. A Inglaterra utiliza cevada para fazer uísque. Escandinávia usa batata para produzir aquavit. Agora sim. E no Oriente temos arroz para fazer o saquê. Então, isso tudo utiliza como base a fermentação alcoólica. E para que a fermentação alcoólica aconteça de maneira mais rápida, utilizamos de enzimas. A produção de bebidas alcoólicas fermentadas envolve a ação de micro-organismos, principalmente leveduras, que transformam açúcares em álcool etílico e dióxido de carbono. Esse processo, conhecido como fermentação, é a base para a fabricação de bebidas como vinho e cerveja. E esse processo eu vou marcar aqui, transformam açúcares em álcool etílico e dióxido de carbono. Isso acontece graças
as enzimas. Enzimas é um conteúdo bem simples assim, e eu ainda dei uma estendida só para vocês entenderem melhor como as enzimas elas podem ser utilizadas. E só para melhorar ainda mais a nossa revisão, Aqui temos a revisão que a professora passou em sala. E pode ignorar esse X, é por causa de quando eu tava montando a aula de vocês. Temos aqui uma questão. No que se refere à indústria de alimentos, a aplicação de tecnologia enzimática já é um fato consumido pelo mundo todo, devido à influência de empresas nos setores de ponta na produção alimentícia, redução de custos e melhoria da qualidade. Cite 3 exemplos de enzimas e suas respectivas aplicações para a indústria de alimentos. Se fosse para a gente responder essa questão com base no que a gente acabou de ver, eu pensaria em queijos e pães. 3 enzimas. Temos amilase, protease e lipase. De que forma? Acho que eu usaria a amilase para falar sobre a quebra do amido para alimentar leveduras e fazer com que o pão cresça. Falando de proteases, acho que eu falaria... Não tô lembrando o que é que as proteases fazem com o pão. Então eu vou lembrar de quando a gente estudou sobre bioquímica pós-mortem. Vou falar sobre proteases e a sua relação na texturização da carne. E por último, lipase. Como eu já falei de pão, aí para ganhar uns pontos extras na prova, eu vou falar sobre queijo. As lipases, elas quebram queijo, elas quebram as gorduras, né, do leite e melhoram e desenvolvem sabor e aroma melhor ao queijo. Foi até bem simples, não foi? Então, gente, enzimas é um assunto bem simples. Espero que vocês tenham entendido bem como as enzimas funcionam na parte alimentícia, porque eu sei que vocês já sabem como enzimas funcionam, porque vocês viram meu SS Bioquímica, não foi? Se não tiver visto, tá lá, podem procurar, vai estar lá pra vocês olharem. E lá vai ter bem explicadinho, assim, o que são enzimas e como elas trabalham. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.